Olá, minhas irmãs. Estamos aqui novamente para dar continuidade à nossa série e, graças a Deus, estamos aqui saudáveis, né, nesse dia. Isso é motivo de agradecimento, é motivo de louvar ao Senhor. Primeiro, eu gostaria de dizer para vocês como é que nasceu esse projeto, né? O pastor Wagner, ele me convidou e nós sentamos, conversamos, formatamos esse projeto com a intenção de trazer estudos para cuidar de pessoas, em especial cuidar dos casamentos, né? É por isso que o Juliano, meu esposo, também está nos acompanhando nessa série. Dentro dessa série, a proposta é trazer temas relevantes e importantes para que a gente reflita sobre, né, e tenhamos um comportamento diferente daquele que a gente tinha antes. Ele está sendo conduzido de acordo com esse livro, Mulher Única. Então, nesse livro tem toda uma temática, e aí, com embasamento bíblico, a gente vai trazendo os capítulos para vocês. Os temas... Então, nós iniciamos falando da singularidade da mulher, né? E depois a gente começou a falar dos 5 pecados principais que impediram toda a geração de entrar na Terra Prometida. O primeiro dele foi a cobiça, e nós tratamos de como a cobiça está presente em nossa vida e como parece que, às vezes, o que a gente faz, né? Como a gente se comporta, não tem essa apresentação, mas a gente viu o quanto é sutil, né, a cobiça nas nossas vidas. Hoje nós vamos falar da imoralidade, né? É um tema polêmico, é um tema desafiador e é necessário, né? Porque às vezes a gente trata com alguns assuntos na vida da gente que parecem que são tabus, né? A imoralidade é uma delas, é um tema muito abrangente, né? E é um tema que é amplamente discutido na Bíblia, que tem várias pregações, enfim. Hoje nós vamos falar sobre isso. Eu gostaria de convidá-las para que vocês abram no texto de Efésios 5, de 3 a 7. Ter a sua Bíblia aí próximo de você é importante porque quando a gente olha para o texto, principalmente as pessoas visuais, e tem muitas pessoas visuais no mundo, traz para nós uma clareza melhor do texto, né? Então, vamos lá. Efésios 5, de 3 a 7. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graça. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Lembrando que aqui o termo impudicícia tem a tradução de imoralidade. E aqui no capítulo, no versículo, 4, ele fala: sabeis, pois, nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Traz para a gente uma reflexão muito séria a respeito do tema, né? E quando a gente pensa em imoralidade, a gente tem a ideia de que a pornografia é que somente faz parte desse tema. Mas o termo imoralidade, ele é bem mais amplo do que simplesmente a pornografia, né? Então, a pornografia ela vem do termo porneia, que é amplamente falado por vários pastores, né? E aí traz para nós formas de relações sexuais ilícitas, sendo elas adultério, prostituição, sexo entre pessoas não casadas, homossexualidade e bestialidade. A gente fala muito pouco a respeito do tema bestialidade, e esse termo se refere a relações sexuais com animais. Esse tema, ele se trata de um costume pagão que fazia parte dos rituais de adoração dos egípcios a deidades como bodes. Então, quer dizer, nesses rituais, os líderes religiosos pagãos mantinham relações sexuais com animais.
Algumas linhas de estudo apontam, inclusive, que o surgimento da sífilis pode ter origem nesse período. Então, é algo que é condenado biblicamente. E quando nós tratamos da imoralidade, nós podemos ter a ideia de que esse tema está muito longe da nossa realidade, da realidade da igreja. E como eu disse no início, normalmente é um assunto que ele é tratado como um grande tabu. A gente normalmente prefere não tratar desses temas por vários motivos, principalmente familiar. Porque, principalmente nas famílias mais antigas, o termo sexualidade, que leva para essa questão da imoralidade, ela não era muito discutida. Hoje, as famílias mais modernas, elas tendem a tratar isso com mais naturalidade, mas pelo contexto ainda nunca vai ser algo normal de se tratar. E qual foi o propósito da sexualidade no casamento? Deus criou todas as coisas, inclusive o sexo. E como tudo que Deus cria é bom, o sexo também foi criado para ser bom. E ele foi criado, Deus criou o sexo para o ser humano procriar, para fortalecer o vínculo entre o marido e sua esposa, por ser um momento especial, um momento de contato muito próximo, então isso propicia o fortalecimento do vínculo, e para o prazer do ser humano. Deus não nos criou para sofrer e nem para passar dificuldades. Então, tudo que Deus criou é bom, inclusive o sexo. O que aconteceu é que a sexualidade, o sexo, o termo, o assunto, ele foi corrompido pelo pecado. Então, nós pegamos aquilo que Deus fez que é bom e corrompemos em todos esses pontos, e fizemos disso algo pecaminoso. E isso é importante, irmãs, analisar, porque a gente não pode viver enganado que nós vamos conseguir manter uma vida com nuances de imoralidade, porque não é só pornografia, então tem mais outras tantas coisas ligadas. Não dá para viver essa vida com essas nuances de imoralidade e uma ligação com Deus. É um pecado que Deus condena. Ele fala que, inclusive, a gente não vai pertencer ao reino de Deus se a gente continuar nessa prática. É algo que merece a nossa atenção. E lembrando que o processo de santificação, que é esse pelo qual nós passamos, até a vinda de Cristo, ele vai muito além da gente, eu brinco, de vestir a roupa de crente e de se mostrar para a sociedade e alimentar uma outra coisa no coração. Então, a gente precisa ser congruente, a gente precisa ser completo. Aquilo que eu mostro precisa ser aquilo que eu vivo, porque senão perde a consistência. E a nossa vida, o nosso dia a dia, ele é conduzido pelo aquilo que eu ofereço ao meu coração. Então, se eu estou oferecendo ao meu coração requintes de imoralidade, requintes de crueldade e tantas outras coisas ruins, a minha vida vai ser conduzida por aquilo. A minha cabeça vai ser alimentada com aquilo e vai fazer parte do meu comportamento. Então, pode ser que você consiga apresentar um outro comportamento para a sociedade, mas aquilo vai estar latente no seu coração. E o nosso Deus, ele conhece tudo, Ele sabe, ele esquadrinha o nosso coração e ele sabe de todas as coisas. Não adianta a gente querer enganar a Deus, As pessoas a gente pode enganar, mas a Deus não. Um exemplo prático que eu gostaria de trazer para vocês é água boa ou água ruim em plantas. Aconteceu um negócio no sítio da minha irmã e a gente pode traduzir isso para a nossa vida. A minha irmã tem umas plantinhas perto de uma piscina e elas estavam muito bonitas enquanto uma outra pessoa estava jogando água boa nelas. E aí meu pai começou a tirar a água da piscina, que tem cloro, e jogar nas plantas. O resultado é que a planta morreu. Então, quer dizer, ele ofereceu água ruim, ele ofereceu água de má qualidade para uma planta e ela sofreu e morreu. Isso pode acontecer com a gente. Então, se você oferece coisas ruins, independente do que for, você vai secar. A sua vida não vai ser verde, a sua vida não vai ser frutífera.
Então, vamos trazer isso agora para a prática nossa do dia a dia. Uma evidência clara de como a nossa vida é conduzida por aquilo que nós nos alimentamos disso é a onda. Eu quis trazer algo que acredito que muitas mulheres conhecem, mas a onda dos 50 tons de cinza, que acho que há 2 anos atrás estava muito forte. E o livro foi lançado em 2011, antes do filme, e em 2015, mais de 125 milhões de cópias já haviam sido vendidas. E esse livro, em 2015, ele já tinha sido traduzido em 52 idiomas, em 4 anos. O livro ele traz um contexto sádico, o livro e o filme, um contexto sádico e violento, né? O ator principal, Christian Grey, ele é um homem bem-sucedido, um belo homem, que teve as suas dificuldades na infância, né? Teve uma vida complicada, conhece a menina, que é a namorada dele, eu não recordo o nome, e ele a seduz, né? Com todo o cavalheirismo de um homem muito bem criado, e acaba que, no final, ele traz para ela uma outra realidade daquilo que ela achava. Mas como ele é bem-sucedido e ele permite que ela tenha uma vida confortável, ela acaba se rendendo a esse costume dele. E inúmeras mulheres desejaram ter um Christian Grey em casa, né? Porque ele era belo, ele era bem-sucedido. Então, as mulheres que viram o filme, e é lógico que isso tem uma finalidade, né? Quem cria conteúdos, cria de forma que você se apaixone por aquilo, independente do que seja. Esse livro não foi diferente, o filme não foi diferente. Embora o contexto não tenha sido bom, né? Na visão de muitas mulheres, muitas desejaram ter um relacionamento parecido com o dele. E aí, fazendo um paralelismo, por que eu trouxe essas informações? Para a gente fazer esse paralelo da fortaleza das coisas seculares relacionadas com as coisas de Deus. Eu disse para vocês, então, que o livro foi lançado em 2011, né, em 4 anos, já tinha se vendido tantas cópias e traduzido em 52 idiomas. E a Bíblia ela foi escrita há aproximadamente 1.600 anos. Eu encontrei algumas informações de que ela já foi traduzida em 2.000 idiomas, em partes, né? As informações elas não são muito precisas. E que em apenas 600 idiomas na sua totalidade, né? Mesmo que a Bíblia hoje tenha sido traduzida em 2.000 idiomas na sua totalidade, se a gente for comparar o tempo, né, o que é do mundo, que é secular, ele tem uma velocidade muito maior do que aquilo que é santo, né, aquilo que Deus faz. Eu acredito que isso mostra para a gente o quão estreito é o caminho, né, o quão a gente precisa ter atenção com esse tipo de coisa na vida da gente, porque é estreito mesmo, né? A santidade ela não é um caminho aberto e livre para a gente percorrer e ver o que vai dar lá no final, né? Isso não condiz com o que está na Bíblia. E há uma grande distância, então, entre o que o mundo nos fornece e aquilo que Deus requer de nós. E é melhor viver as coisas de Deus, né, irmã? Porque a nossa vida ela é como palha, né? Nós não sabemos a hora. E a gente, às vezes, até escuta, mas né, no último dia lá eu peço perdão, porque se eu for escolhido, tá tudo bem. Não é bem assim, né, irmãs? Porque se fosse tão simples, não existiria um manual para a gente ser conduzido por ele, né? Não existiriam desafios, seria tudo simples, né? E não é dessa forma que a gente precisa analisar. A gente precisa entender que as coisas de Deus são melhores. A gente precisa entender que a partir do momento em que eu sou grata, né, tudo aquilo que eu tenho vai me trazer felicidade, né? E quando eu sou grata por aquilo que eu tenho, o meu coração não busca nada fora daquilo da vontade de Deus.
E aí eu digo para você, irmã, se você se sente tentada em qualquer proporção na sua vida pela imoralidade, ore, busque a Deus, peça para que Ele transforme a sua vida. Né? Se você se sentir um galho seco, peça para que Deus acenda uma chama. Peça para que Deus conduza o seu viver. E permita que Deus faça isso. Né? Muitas vezes a gente ora, conversa com Deus, mas a gente não permite. Aí a gente quer continuar no controle da situação. A gente quer continuar fazendo tudo sozinho. E Deus conhece o nosso coração e Ele nos ouve. Né? Se não fosse assim, Ele não teria deixado as instruções para a gente seguir. Ele não teria dito que deixaria o Espírito Santo para interceder por nós. Né? Ele não teria mandado Jesus para sofrer aquilo que nós sofremos, né, dentro daquilo da humanidade dele. Então, Deus conhece nosso coração. Ore, busque. E não se sinta culpada por isso, porque nós somos seres humanos. Né? Então, desde que você busque o tratamento, não se sinta pior do que isso. Porque Deus tem o perdão para te dar. Deus tem o amor para te oferecer. Deus tem um bom caminho para nos conduzir. E durante essa caminhada de santificação, nós vamos ser tentadas mesmo, em todo o tempo. A nossa luta é diária, né? Paulo fala que a gente precisa se despir. Então, a vida do crente ela é essa. É como se fosse um trocar de roupa todos os dias. Né? Eu tiro aquela que está suja e visto uma limpa. Assim é a nossa vida. Né? Então, a cada manhã, a cada momento que Deus permite que você viva, né, você tem a oportunidade de fazer isso diferente. E estar próximo de Deus também nos fortalece. Né? Não tem um pai que não cuide do filho. Então, quanto mais nos aproximarmos dele, mais nós seremos fortalecidas, mais nós seremos cuidadas. Né? Porque Deus não obriga ninguém. Ele cuida de nós o tempo inteiro e às vezes Ele permite que a gente siga por caminhos errados. Então, se aproxime de Deus. Né, ande nos caminhos do Senhor, porque é melhor estar na casa do Senhor, no caminho do Senhor, andar com o Senhor, do que perder a salvação. Roguemos a Deus, então, para que Ele nos cure, né, para que Ele esquadrinhe o nosso coração, para que Ele mude o nosso caminho e para que aquilo que vem dEle nos satisfaça completamente. E a gente está aqui à disposição de vocês. A gente vai preparar, no futuro próximo, um bate-papo, né, para que você tenha a oportunidade de trazer as suas dificuldades. E, à luz da palavra, nós vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. E eu gostaria de pedir às irmãs para que orem por mim, para que Deus continue me capacitando, né, porque assumir um projeto do Senhor é um desafio. Exige estudo, né, exige renúncias. E eu agradeço por isso, eu agradeço pelo convite, porque Deus tem operado maravilhas na minha vida, porque Deus tem cuidado de mim, porque eu tenho me aproximado muito dEle, né? E quando a gente vai trazer um estudo, a gente precisa estudar mais. E a gente ganha muito com isso, muito. E eu queria ainda dizer para as irmãs que o início da pandemia, né, ela mudou muito a nossa rotina, mas a gente acabou se acostumando. E o que a gente faz? A gente se reinventa, né? Quem trabalha fora arrumou outras formas de se trabalhar e a gente acaba abrindo mão das coisas do Senhor. Né? No início, todo mundo ficou preocupado, e aí vieram aí, né, os gafanhotos, uns outros fenômenos da natureza. E nesses momentos de desespero, a gente tem a tendência de correr para Deus, de se aproximar. Né? E aí, quando volta a calmaria, a gente volta à nossa vida normal. E a gente não deve fazer isso. Né? A gente deve continuar nas coisas do Senhor, porque nós não sabemos quando vai ser o nosso dia. Então, que o Senhor nos conduza, né? Que o nosso coração entenda de fato. E que nós continuemos a orar umas pelas outras, fortalecendo umas às outras, né? E cuidando umas das outras. Então, eu gostaria de orar com vocês, minhas irmãs. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Senhor Deus, muito obrigada, Pai, porque o Senhor cuida de mim, apesar de mim.
porque o Senhor me perdoa, apesar de eu me sentir miserável tantas vezes. E obrigado, Senhor, porque o Senhor me conduz, o Senhor me dá a oportunidade todas as manhãs de fazer diferente. E eu quero dizer ao Senhor que nós somos fracas, nós somos falhas, nós nos sentimos tentadas várias vezes, ó Deus. Mas eu tenho certeza que o Senhor tem condição de me fortalecer e fortalecer as irmãs, e que o Senhor tem condição de nos guiar nos seus caminhos. Então eu entrego a minha vida ao Senhor, os meus caminhos, e peço que o Senhor me conduza. Ó Deus, que o Senhor perdoe os meus pecados. E eu oro agradecida no nome santo de Jesus. Amém.